34. Veio o aumento das contas de forma coletiva. Não é verdade? Vem aumento de conta de água, de luz. Só que esse aumento nas contas coletivas dos condomínios vem tirando o sossego dos moradores e dos síndicos. É isso mesmo. O jeito é tentar ser criativo para não pesar no bolso. Na verdade, muitas vezes não dá, mas a gente está precisando se virar. A partir de agora, vocês vão acompanhar a reportagem especial sobre esse assunto. Depois a gente vai interagir junto. Pode rodar. Já não dá mais para separar o mesmo valor para pagar as contas básicas. A cada mês, uma surpresa diferente, seja na água, na luz ou em alguma manutenção. O jeito é cortar de onde pode. Aí você tem que economizar mais, ver onde que aperta mais no bolso e dar uma seguradinha, né? Para o Lucas, que começou a trabalhar em casa na pandemia, o cuidado com os gastos é redobrado. Ele gastava R$ 620 com água, luz e condomínio e viu a conta subir para R$ 710. Sempre utilizar a luz quando necessário, não ficar com vários equipamentos ligados ao mesmo tempo, né? Sempre tentando minimizar o impacto do aumento das contas, né? A questão de água mesmo, por mais que a gente utiliza o valor mínimo, né? A cota mínima de água, ainda a gente toma algumas medidas, por exemplo, coloca até garrafa PET dentro da caixa acoplada, ele enche menos água para descarga. O síndico deste condomínio no bairro Terra Bonita, Zona Sul, conta que reduziu o consumo de água pela metade, apenas reutilizando nos serviços de limpeza. De 22, o valor gasto por mês caiu para R$ 14 mil. O sistema de captação de água que ia para a nossa cisterna, que é para reuso, né? Ele utilizava-se apenas 30% da captação dessa água. Nós fizemos alguns ajustes, a gente tem uma cisterna com mais de 60 mil litros e acabamos utilizando praticamente ela total para todas as áreas do condomínio. Somente neste ano de 2021, a conta de luz subiu quase 7%. Com as bandeiras tarifárias, que mudam a cada mês, o valor pode ficar até 20% maior. Já no caso da água, com a inflação, o aumento foi de quase 50% nos últimos 5 anos. E como nem todo mundo consegue acompanhar os reajustes na ponta do lápis, os síndicos acabam pagando o pato. Às vezes acha que é o condomínio que está aumentando e que na verdade não é. O preço do gás sobe, né? Isso daí é abastecido para o condomínio e conforme o gasto deles a gente tem que passar o custo para cada apartamento, né? E tem todas as outras coisas que não param de subir, né? Tem bastante coisa subindo e acaba pegando muito morador ainda, vem reclamar e pensa que na verdade não vê a economia que a gente busca fazer e pensa que na verdade é erro, né? Mas não é, tudo tem subido mesmo. Para ajudar na economia, o condomínio também instalou sensores nos estacionamentos e reduziu o tempo de uso da iluminação externa das áreas em comum para as 10 da noite. A gente sempre tenta manter o consumo sempre baixo, né? Segurar para essas contas, mas não tem jeito, sempre o aumento quando vem acaba pegando o morador desprevenido ou ele acaba abusando um pouco mais e a gente tem que tentar compensar isso na questão das áreas coletivas, né? Que é onde que é tudo rateado, né? Então isso é o que a gente tenta segurar. 18 e 38, na hora que a gente fala de conta, pesa no bolso de todo mundo. Na verdade, como a gente viu na reportagem, o que mais pegou ali no condomínio, o quê? A conta de água, que explodiu, os moradores começaram a reclamar da alta no condomínio. Só que aí, como é que funciona essa divisão? Agora, 18 e 38, eu estou recebendo aqui no estúdio o Jadson Molina, que é da Predial Condomínios, para a gente discutir e debater esse assunto. Porque, Jadson, tem muita gente que só vê o valor final do condomínio ali e aí vai meter a boca no síndico, já chega bravo. Não vai nem perguntar o que está acontecendo. Agora, como a gente viu na reportagem, o preço da água estourou, foi lá em cima. E aí a Sanepar, ela faz essa cobrança no geral do condomínio e o próprio condomínio tem que fazer esse repasse, essa divisão. Como é que funciona isso? Boa noite para você, Jadson. Boa noite, Buganza. Boa noite a todos os que nos assistem. Realmente, esse desafio tem acontecido não só com a água, mas com todas as despesas, como bem assinalou aí o síndico na entrevista. Tudo aumentou. E em contrapartida, nós tivemos também essa situação de pandemia que afetou muito a renda das pessoas. Então, um aumento numa hora inapropriada. Sim. Em relação à água, é verdade que teve um aumento do começo do ano para cá. Na verdade, já foram 2 altas
que impactaram diretamente no condomínio. E sobre a sua dúvida, é bom a gente deixar bem claro para os condôminos e o pessoal que mora em condomínio que quando você recebe o seu boleto, né, Buganza, vem várias descrições. Sim. Tem uma descrição que é a taxa de condomínio, normalmente depois vem a água, o gás, o fundo de reserva e uma eventual outra despesa que tem ali incluído no boleto. Então, quando você analisar a sua conta e tiver o lançamento individual da água, essa água não compõe a despesa da cota de condomínio. Né? Por quê? Ela vem junto no boleto de condomínio, ô Buganza, mas ela não vamos dizer assim, ela não é individualizada pela Sanepar. Como que funciona? O condomínio tem 100 apartamentos. A Sanepar vai lá e faz a cobrança multiplicada por 100 apartamentos, mas emite uma fatura só. E aí a bomba explode no síndico. Exatamente. Aí cabe ao síndico, se o condomínio tiver hidrômetros individuais em cada apartamento, o próprio condomínio ou uma empresa por ele contratada vai fazer a leitura de cada um dos apartamentos, calcular qual que foi o consumo daquela unidade e incluir no boleto da pessoa. Agora, condomínios mais antigos que não têm hidrômetro individual é até um pouco pior, porque daí o que cabe ao síndico fazer? Não tem milagre. Ele tem que pegar o valor total que vem da água, né, e água e esgoto, e dividir pelo número de unidades, porque não tem nem jeito de individualizar quem gastou mais, quem gastou menos, porque não existe o hidrômetro. Então, isso também acontece. E aí, se tem um morador gastão e outro que está economizando, vão pagar tudo igual. Exatamente, né? Por isso até, Buganza, que os novos condomínios, por lei, já são obrigados a vir com o hidrômetro medidor de água, justamente para poder individualizar e fazer ali uma justiça social. Quem gasta mais, paga mais, quem gasta menos, paga menos. Lembrando que, independente do consumo de cada apartamento, ainda que o apartamento esteja fechado, é cobrado um mínimo da Sanepar de água e esgoto de 5 metros cúbicos. Então hoje, se você tem uma unidade em apartamento, independente de você gastar qualquer consumo de água, você vai pagar o mínimo que na tabela atual da Sanepar está R$ 77,60. Meu Deus do céu, a gente já começa pagando sem 77. Gastar. Meu Deus do céu. Jadson, e aí outra dúvida que fica, né? Esses gastos da parte externa do condomínio, como por exemplo, você tem um condomínio que tem piscina, né? Você vai ter um gasto muito maior de água. Aí tem um morador que fala assim, mas eu nem uso piscina, eu vou ficar pagando água para ficar enchendo piscina se eu não uso. Isso dá muita discussão também, só que é um rateio que tem que ser feito também entre todos os apartamentos, né? Não tem como se discutir isso. Por isso é importante também o próprio síndico tentar implementar algumas modalidades diferentes para reduzir o gasto. Como é que funciona isso, Com certeza, exatamente, Buganza. Quando a gente escolhe ir residir num condomínio, independente, olha, eu não uso academia, mas a academia tem um custo para estar ali. Eu não uso a piscina, mas a piscina tem um custo para estar ali. Quando a gente escolhe ir para um condomínio, todas as despesas das áreas comuns são divididas por todos os proprietários, porque a gente é sócio daquele espaço, vamos assim dizer. Então, não tem como escapar da despesa. Em relação às alternativas, muitos condomínios têm optado por fazer sistema de captação de água de chuva para usar para lavar os quintais ali, a área comum do condomínio, para poder aguar o jardim, até mesmo repor a água da piscina. Isso tudo é possível fazer. E alguns condomínios que têm aí a disponibilidade de caixa, viabilidade, acaba também optando por perfuração de poço artesiano, que é uma alternativa em relação a esse consumo de água. São ferramentas que o síndico no dia a dia pode ir criando para tentar diminuir o impacto. E lembrar os moradores de condomínio que nem sempre a culpa do aumento do condomínio é do síndico, porque muitas vezes são aumentos que são incluídos ali sem a vontade do síndico, não é? Eu já ia até fechar o nosso assunto falando isso, né? O mais importante, Jadson, toda vez que vier um boleto do condomínio ali, olhar tudo que está discriminado, e se tiver algum problema, ir falar direto com o síndico, ao invés de ficar, às vezes, jogando pedra sem saber o que está acontecendo, né? Com certeza. Infelizmente, existem situações onde o condomínio está caro por culpa da má gestão. Acontece, né? Tem que estar atento a isso. Mas, muitas vezes, a gestão está sendo bem feita, o síndico está trabalhando certinho e, ainda assim, acontece de ter aumentos. Por quê? Porque aumentou o gás, porque aumentou a água, porque aumentou a folha de funcionários que atende o condomínio e assim por diante. E aí foge da alçada do síndico essa questão. O que tem que fazer é o que o nosso amigo falou na entrevista aí.
rebolar para criar alternativas e baixar o custo. Sim. Jadson, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite a todos. O Jadson sempre com a gente participando do nosso Papo de Condomínio, Jadson da Predial Condomínios, tirando as nossas dúvidas. Quando tem assunto polêmico, ele vem aqui também para a gente discutir, né? Quando tem esses assuntos que a gente precisa tratar no dia a dia para melhorar a sua condição também, a gente traz o Jadson para a gente conversar.